Olá, estamos aqui novamente para falar mais um pouquinho sobre a hipnose aplicada na vida das pessoas. A hipnose utilizada como um instrumento, uma ferramenta para gerar melhorias reais na vida das pessoas, mudanças, transformações, trazer coisas úteis realmente. E para que esse nosso encontro fique enriquecido, estamos com mais um amigo, Dr. Rui Sampaio, que é médico psiquiatra, psicólogo, aqui no Instituto de Criminalística do Paraná. Dr. Rui, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença. Pela presença é assim, né? Eu que estou invadindo espaço, né? É um prazer, uma satisfação recebê-lo. Muito obrigado. Dr. Rui, uma das curiosidades que a gente tem muito, as pessoas ouvem muito aí na rua, falam, como é que pode usar a hipnose? Primeiro, funciona? Segundo, mas eu posso usar a hipnose para fazer as pessoas falarem o que não querem? Então, mas antes da gente falar desses assuntos, eu quero que o senhor comece me falando um pouquinho sobre a sua trajetória como psicólogo, médico, psiquiatra, como conheceu a hipnose, como ela começou a fazer parte da sua rotina. Olha, Valdeci, eu sempre, já desde a infância praticamente, eu tinha assim uma queda muito grande pela questão da hipnose, né? E isso é tão verdade que quando eu entrei no curso de psicologia, em 1978, né, eu já procurei cursos na época que eram muito raros, né? E tive a felicidade de fazer um curso dentro do Hospital de Clínicas aqui em Curitiba. Um médico da época, que era um médico oftalmologista, que utilizava a hipnose inclusive para cirurgias, né? E esse curso, efetivamente, ele me deu um impulso, né? Qual que era o nome desse médico? Para a gente deixar para a história, né? Dr. Leônidas Ferreira Filho, já Dr. falecido, Leônidas. né? Mas uma pessoa assim espetacular, que dominava muito a hipnose na época, né? E posteriormente eu comecei a fazer outros cursos também, fui buscando cursos, né? E quando eu concluí a psicologia, eu já estava aqui no Instituto de Criminalística, na época ainda como estudante, e comecei a observar que vítimas ou testemunhas de crimes, elas tinham dificuldade para montar um retrato falado, ou dar descrições com relação ao crime, e eu comecei a utilizar a hipnose experimentalmente. Isso funcionou muito bem, né? E acabou culminando com o laboratório de hipnose forense, que nós estamos aqui até hoje, né? Logo que eu terminei a psicologia, eu entrei já na sequência, no ano seguinte, em medicina. Aí fiz a faculdade de medicina e acabei me voltando também para a psiquiatria, quer dizer, como uma forma de complementação das coisas, né? E como estou também na área ligada à justiça, ligada à segurança pública, eu acabei fazendo daí também a psiquiatria forense, como atualização, né, pela Associação Brasileira de Psiquiatria. E então hoje eu tenho essa formação de psicólogo, médico psiquiatra e médico psiquiatra forense. E fiz também pós-graduação em hipnose e vários cursos na área, inclusive curso na área de hipnose ericksoniana também, né? E aí eu estou voltado hoje essencialmente para a questão do laboratório da hipnose forense e também na atuação clínica em consultório. Já é quanto tempo dessa atuação com o uso da hipnose nesse meio? Olha, da hipnose forense eu comecei experimentalmente em 2003. Então, 2003 nós estamos há 12 anos disso. 2003. Aliás, desculpe, eu estou confundindo. Não, 1983. 83, já aumentou 20 anos. Aí. Então são 32 anos, mais ou menos, 32 anos, com a hipnose forense. Em consultório em clínica, em torno de 25 anos aproximadamente, né? Na atuação clínica também. E além de cursos também que ministro na área, tanto na área de hipnose clínica quanto na área de hipnose forense. Legal, mas com 32 anos de hipnose forense, o senhor teve muitos casos tratados aqui pelo Instituto de Criminalística. Aproximadamente quantos casos que foram resolvidos ou que tiveram um bom desfecho graças ao uso da hipnose?
Olha, contando com essa fase experimental, o laboratório ele foi oficializado em 98, dezembro de 98, e foi, digamos, tornado oficial, né? Ao todo, ao longo desses anos, em torno de 800 casos, né? Mais de 800 casos. Ele ficou fechado por um período de 2008 a 2011, né? 3 anos e meio aproximadamente, em razão da época da minha aposentadoria, né? E depois eu retornei aí com cargo em comissão exatamente para reabrir o laboratório e dar continuidade ao que está acontecendo até hoje. Mais de 800 casos solucionados, é isso? Foram casos que passaram aqui pelo laboratório. Todos os casos, a hipnose trouxe uma grande contribuição. Casos em que ela foi por si só, ela contribuiu 100% para o esclarecimento, e há casos que ela contribuiu nas investigações, né? Ok. Que tipos de casos que mais surgem e que caso mais marcou realmente? Olha, o laboratório atende aqui muito, diria que a maioria dos casos é ligado a abuso sexual e a estupro, né? Porque é o tipo de crime, né, que geralmente não tem testemunha alguma. Então a própria vítima ela acaba bloqueando, ela entra no chamado transtorno do estresse pós-traumático, e com isso ela tem uma amnésia parcial ou total, né? E aí onde a hipnose se presta para desfazer essa amnésia e consequentemente trazer os detalhes relativo ao estupro, ao abuso sexual, né? Muito embora nós atuamos também em outros casos, muito ligado a retrato falado, casos de assalto, estupro, sequestro, homicídios. Aí no caso de testemunhas que presenciaram, por exemplo, um homicídio, se traumatiza também por ver, presenciar o crime, o fato, e aí nós conseguimos também subsídios para montar, por exemplo, um retrato falado, né? E alguns casos também de acidente de trânsito, em que a pessoa atropela, mata, se evade do local, e uma testemunha presenciou o veículo, viu descrições do veículo, às vezes a placa totalmente ou parcialmente. Então, são algumas dezenas de casos em que a hipnose também contribuiu nesse sentido. Algum caso desses de veículos no qual a pessoa não se lembrava da placa ou não se lembrava de características do veículo e foi solucionado com a hipnose? Algum que o senhor lembre especificamente? Olha, são vários casos. Por exemplo, um caso bastante antigo, onde eram dois irmãos, né? Eles estavam caminhando e de repente veio um veículo, atropelou, matou um deles, né? O outro foi atingido muito superficialmente, e esse veículo se evadiu. Mas ele teve tempo para ver a marca do veículo, o tipo de veículo, modelo, cor, né? Então tudo isso propiciou, e ele viu parcialmente a placa, né? Então na época houve a requisição da delegacia de acidente de trânsito, e na hipnose nós conseguimos reconstituir isso. Outros casos, inclusive do interior do Paraná, por exemplo, um caso que ocorreu aqui em Ponta Grossa, atropelamento de 4 pessoas, né? 2 faleceram no local, 2 presenciaram o veículo de madrugada, e existia uma contradição com relação à descrição do veículo, marca, cor. Os dois, cada um dava uma informação, isso fora do estado de hipnose. Dentro do estado de hipnose eu consegui reconstituir com um bem a descrição do veículo, e com o outro também, e coincidentemente daí convergiram, inclusive com diferença da cor que eles haviam citado. E todos esses detalhes propiciaram daí, através da perícia também, identificar veículos lá da região e identificar o veículo que atropelou, matou e se evadiu do local. Então conseguiu solucionar o caso? O caso. E uma curiosidade, o laboratório ele surgiu, o primeiro caso experimental que eu fiz foi um caso de atropelamento, né? Uma Kombi atropelou, matou um senhor de idade na época, fugiu, e a única testemunha é um posto, aliás, um frentista de um posto de combustível. Fazendo a hipnose aproximadamente 60 dias após, porque não se tinha maiores informações, eu consegui levantar toda a descrição dessa Kombi, a placa parcial dessa Kombi e um caminhão que tentou cortar a frente dessa Kombi para evitar a fuga. A descrição estava escrito lá, móveis tal, né? Esse móveis tal é uma empresa de móveis que existe até hoje, e através disso nós fomos até o local dessa fábrica, e o próprio motorista ele nos deu todos os dados. Ele não sabia que a pessoa havia sido morta, ele simplesmente pegou, tinha anotado a placa, né,
na época para fazer um jogo do bicho, né? E aí estava com o bilhetinho lá do jogo do bicho com a placa integral. Né? Quer dizer, uma coisa toda que a hipnose gerou tudo Gerou isso. todo o resto do processo. Exato. Mas é E interessante. esse veículo na época passou por perícia e comprovou se tinha inclusive respingos de sangue e tudo. Aí vem a prova pericial, digamos, comprovando tudo isso. Quer dizer, a hipnose foi a coadjuvante no processo, ela não serviu como prova direta, mas como para gerar elementos investigativos, né? Exatamente. Eu considero ela como uma técnica, um método auxiliar às investigações criminais. Né? Bom, com 800 casos dá para ver que tem servido de bastante produção de material para investigação, Exato. né? Exatamente. E casos na área não só de atropelamentos, mas como casos de estupros ou casos de agressões que geram traumas e que precisa reconstituir dados. Algum que tenha marcado? Olha, são muitos casos assim bem marcantes. Por exemplo, teve um caso assim, que foi um dos casos, digamos, mais interessantes que eu fiz, que ficou conhecido como o caso Maico. Uma pessoa que ela morava na delegacia, aqui na Fazenda Rio Grande, interior aqui do Paraná, região metropolitana, e essa pessoa não sabia a origem dela, o nome dela, a origem, idade, família, de onde veio. Morava com um grupo de ciganos, né, sofria maus tratos, fugiu e acabou indo para a delegacia. Aí, na época, estava no auge ali de músicas do Michael Jackson e tal. Como não se sabia o nome dele, o pessoal da delegacia deu o nome de Michael. Né? Michael, e acabou ficando Michael o nome. E, então, nessa época, quando ele foi encaminhado ao laboratório, eu estava ainda fazendo medicina na Universidade Federal do Paraná, no Hospital de Clínicas. Eu levei ele para lá, foi feita uma carteirinha só com o nome Michael. E eu solicitei vários exames, inclusive tomografia computadorizada do cérebro, né, para ver se tinha alguma lesão, algo que justificasse aquela amnésia dele. Né. Não foi encontrado nada clinicamente falando, aí ele veio ao laboratório e eu fiz várias sessões nesse caso, em torno de umas 5 sessões longas, e consegui aos poucos ir trazendo informações que acabaram culminando na Bahia, na cidade de Esplanada, e também na cidade de Estância, que é vizinha, onde identificamos a família dele. Ele havia sido raptado por família de ciganos na época 14 anos atrás, e esse caso foi totalmente esclarecido, né? Única e exclusivamente pela hipnose. A hipnose foi 100% responsável pela solução desse caso, pela identificação, para saber o que houve efetivamente. Foi o caso oficial solicitado pela juíza da Fazenda Rio Grande e também pelo delegado da Fazenda Rio Grande. Você falou desse caso, aí me remeteu de volta, eu fiz algum link de volta com o anterior, quando você falou que tinha passado 60 dias aquele caso do frentista. Isso no caso judicial, isso é muito tempo para reconstruir memória de uma maneira convencional, não é isso? Sem dúvida alguma. Porque a nossa memória, à medida que o tempo passa, nós vamos esquecendo os fatos, né? Suprimindo elementos dela. Você lê um livro hoje, por exemplo, quando chega no final do livro, eu não sei assim estatisticamente, mas você já perdeu muita quantidade dessas informações. E à medida que o tempo vai avançando, 6 meses, 1 ano, você vai perdendo mais dados ainda. Eles estão lá, estão armazenados. O problema é o acesso. E a hipnose acaba sendo um excelente instrumento de acesso a essas informações. Né? E quando se trata de vítima ou testemunha, existe uma situação pior ainda, que é o trauma presente. E o trauma funciona como um elemento produtor da amnésia, ou parcial total. Por que isso? Porque não é legal você ficar lembrando de detalhes que geram ansiedade, que foram dolorosos, etc. Então existe um mecanismo de defesa mental que faz um bloqueio para você esquecer. E a hipnose, ela funciona excelentemente bem como uma técnica para você ter acesso a essas informações. Né? De maneira não traumática, é isso? De maneira não traumática, sem dúvida. Interessante. Agora, quando a gente vê esse caso, que o senhor falou por último, o caso Maico, o menino tinha quantos anos na época? Quando ele veio aqui para o laboratório, ele tinha em torno de 21 anos. Ele não se sabia, isso eu fiquei sabendo depois. Né? Ele foi raptado em torno de 14 anos, deduzindo em torno de 7 anos aproximadamente. 7 anos de idade. 7 anos. Então isso explica o porquê que ele não lembrava de nada.
porque ele passou por famílias de ciganos em São Paulo, Belo Horizonte, depois veio para Curitiba, sempre com maus tratos. Nunca foi estimulado a estudar, a ler, ele fazia trabalho braçal, serviçal, ali na comunidade deles, tá? E portanto, quer dizer, a mente dele era atrofiada, nula praticamente, porque ele não tinha informações nenhuma. Ele não sabia quantificar números, por exemplo, o que é 5, não sei, o que é 10, não sei. Quando cai o Natal, qual é o dia e o mês, não sei. Então ele foi efetivamente criado um sistema que não propiciou o desenvolvimento dele, mental dele inclusive. Uma curiosidade aqui, quando a gente, por essa dúvida que eu falo, a ignorância que se tem em relação à hipnose, tanto no meio científico, acadêmico, no meio, na área de saúde, que deveria ser a que mais deveria abraçar o trabalho de hipnose para ajudar pessoas a melhorarem de uma maneira mais segura, menos traumática, eu gostaria que o senhor me qualificasse para mim o que é hipnose forense e o que não é hipnose forense. Olha, a hipnose ela tem uma aplicação muito grande, né? Eu sempre digo o seguinte, ela não é uma panaceia universal que ela vai resolver todos os males, né? Mas ela tem uma aplicação muito grande. Hoje os conselhos, né, de medicina, odontologia, fisioterapia e psicologia reconhecem que tem uma aplicação muito grande nessas áreas, principalmente em psicologia, psiquiatria, né? Então é possível se fazer tratamentos com a hipnose, né? Em consultórios, em clínicas. Infelizmente, profissionais das áreas têm às vezes uma visão distorcida da hipnose e isso acaba impedindo, né? A pessoa tem uma má impressão da hipnose. Isso vem pela história, né? Você vê a história já lá na época do Mesmer, da própria Brady com o nome hipnose na época, né? Você vê passando por situações de teatro, exibição pública, etc. Então isso é uma coisa que ela depõe contra a própria hipnose, depõe contra o cunho científico da hipnose, e esses profissionais às vezes vêm e têm um receio enorme de se envolver, poxa, eu vou me envolver com isso, né? Então, uma das coisas é essa situação. E na hipnose forense, ela é um capítulo totalmente, digamos, diferente. Eu aqui, quando comecei o laboratório, eu não tive assim nenhum modelo, né? Não tem. Tanto é que esse laboratório ele continua sendo o único na América Latina, né? É o único na América O Latina. único na América Latina. Eu tive já em vários países, em congressos e tal, não tem nada assim semelhante. Estou indo agora para Portugal, lá também não tem nada semelhante, não sei na Europa se tem algo semelhante. Mas enfim, então nós escolhemos aqui o nome de Laboratório de Hipnose Forense, exatamente porque o Instituto ele é um órgão ligado à Secretaria de Segurança Pública, né? Nós lidamos com provas, né? Lidamos com crimes, e então por isso a questão forense ligada ao Poder Judiciário, à Justiça, à Segurança Pública, né? Mas é um trabalho totalmente diferenciado, então aqui eu não faço tratamentos. Aqui o objetivo é auxiliar a polícia, ou a promotoria, ou a casos até de requisição judicial, para você tentar esclarecer o máximo de detalhes ligados ao crime, né? E fornecer subsídios para que de repente se esclareça um crime, e o principal instrumento nesse caso aqui do laboratório é a hipnose, né? Então esse é o objetivo. A parte clínica são tratamentos, e aqui não, aqui seria auxílio de encontro à elucidação de um crime, basicamente. Ok, trazer elementos para isso. Fala um pouquinho para mim só da prática, como é que é usado na prática para que haja esse auxílio. Porque aqui, antes no bate-papo prévio, o Dr. Rui me mostrou alguns retratos falados. Esses retratos falados são produzidos de alguma maneira com o uso da hipnose. Eu queria que o senhor explicasse para o pessoal como é que isso é feito, qual é o procedimento para isso. Sem dúvida. Bom, na hipnose nós temos várias escalas, né, mas o mais aceito atualmente é que nós temos pessoas que são refratárias, em torno de 5% da população, casos ligados geralmente a psicopatologias, o caso, por exemplo, de esquizofrenia, comprometimentos neurológicos, etc., né? Aí nós temos em torno de 95% do transe hipnoidal, 85% do transe leve, 70% transe médio
ou seja, continua sendo a maioria da população, 25% transe profundo e 10% apenas transe sonambúlico. Por que eu explico isso? Porque à medida que o transe avança, né, você tem uma probabilidade maior de produzir uma hipermnésia, que seria a potencialização da memória do indivíduo. Já a partir do transe leve, nós já conseguimos uma boa hipermnésia, potencializar a memória do indivíduo. Né? Por outro lado, se eu peço para a pessoa abrir os olhos aqui no transe médio, eu corro um grande risco de que ela abra os olhos e ela quebre o transe, ela saia do transe. Né? Então eu fiz experimentos até no sentido de produzir um retrato falado, ou pegar a descrição de um crime com os olhos abertos, né, principalmente montar um retrato falado, e acontece, na maioria dos casos, isso, a pessoa quebra o transe. Isso não é interessante. Tá? Então, se a pessoa está num transe profundo ou sonambúlico, eu posso fazer com que ela abra os olhos sem que afete o transe. Ela poderia, teoricamente, abrir os olhos e montar um retrato falado. Então, isso fiz experimentalmente também. Como eu não sei a pessoa quando chega, que tipo de transe ela entra, então eu acabei achando a melhor forma por sugestão pós-hipnótica. Então a sugestão pós-hipnótica é quando eu dou uma sugestão para a pessoa durante o transe, para ela recordar dos detalhes que ela trouxe à tona durante a hipnose, para ela me reproduzir após a hipnose. Então, por exemplo, aí eu fixo na mente dessa pessoa os detalhes. Para nós aqui é muito importante o tipo de olhos, nariz e boca. E os detalhes secundários. Cabelo, formato do queixo, orelha, peso, altura aproximada, idade aproximada, etc. Então eu fixo por sugestão pós-hipnótica, ela sai do estado de hipnose, ela relembra dos detalhes, ela quebrou a amnésia, ela traz à tona a lembrança, e aí, consequentemente, ela vai montar o retrato falado. Então, por sugestão pós-hipnótica. Basicamente esse é o sistema que eu adoto aqui. É o que foi mais eficaz para o senhor. Então, na verdade, por sugestão pós-hipnótica, ela recebeu um comando para resgatar aquelas informações e ajudar a montar, passar essas características para o desenhista. É isso, né? Legal. Ela sai desse setor, aí tem um outro setor que é o setor de desenho e retrato falado, onde tem um especialista nessa área. Então ela sai daqui, ela vai para lá e já vai montar o retrato falado. Aí com as técnicas dele, tudo tem um kit, e daí tem a habilidade dele como artista plástico também, tudo ele monta o retrato. O senhor falou que esse daqui é o único laboratório da América Latina. Ou seja, grandes centros do Brasil como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, nenhum deles tem nada parecido. Nada. Aqui no Brasil não tem nada. Eu participo de vários congressos e cursos no Brasil todo, né? Já participei fora, em vários países também, Chile, Paraguai, Uruguai, recentemente agora em Cuba, né? Um congresso grande que tem lá, tinha em torno de uns, no mínimo, 12 países participantes, então não tem nada semelhante. Isso é uma pena, por quê? Porque eu acho que a segurança pública, a polícia, ela deixa de usar um instrumento que é extremamente eficaz, que pode ajudar, pode aumentar até o número de solução de crimes. Eu digo isso porque às vezes chega um caso que a pessoa traumatizada não consegue montar um retrato falado, no caso do estupro. Esse caso vai para o esquecimento, porque não tem pista nenhuma, não tem testemunho, não tem mais dado nenhum, a não ser o retrato falado. Se a pessoa não consegue montar pelo trauma, consequentemente, o caso vai ser arquivado. Interessante. Até antecipou minha pergunta seguinte. Que eu quero saber na sua opinião, qual a importância, qual a contribuição da hipnose forense na sociedade e muito especialmente para o meio de saúde, meio terapêutico. De segurança o senhor falou, mas é muito bom entrar nesse aspecto também. Olha, em termos de saúde, eu acho que a própria saúde pública teria muito a ganhar com essa situação, né? Mesmo porque a hipnose, nós fazemos inúmeros tratamentos, né? Basicamente sem um custo, né? Então, esse termo de saúde pública seria uma experiência maravilhosa e até uma redução de custo. Por exemplo, nós tratamos fobias,
por excelência com a hipnose. Nós temos tratamentos para a questão da obesidade. Lógico que isso tem que ser bem avaliado clinicamente, mas ela auxilia. Nós temos tratamento para tabagismo, né? Vou apresentar agora no congresso em outubro no Rio, exatamente a hipnose como um instrumento principal e coadjuvante no tabagismo. Né? Qual o congresso que vai acontecer? Isso da ASBH, Associação Brasileira de Hipnose, do Rio de Janeiro. Né? Então, você veja os avanços disso. Você trata tabagismo, trata com medicamentos, etc. Né? Você trata uma obesidade, você tem que entrar com medicamentos. Há casos que há efetivamente necessidade. Mas a hipnose ela pode ser um instrumento de apoio, de auxílio, ou até mesmo principal para uma série de tratamentos. Né? Eu acho que isso, em termos de tratamento, em termos de saúde pública, seria muito interessante. Tá? Um detalhe interessante, eu estive recentemente em Santiago de Cuba, num congresso lá na região do Caribe. Lá, pela peculiaridade da medicina de Cuba, né, eles usam muito a questão da medicina complementar e inclusive a hipnose. Tá? É muito utilizado. Eu assisti nesse congresso trabalhos maravilhosos lá, da hipnose, inclusive na hipertensão arterial, hipnose na endurese e etc. Né? Então mostrando como isso efetivamente é válido, é importante e funciona efetivamente. Então estamos bem assessorados. Exato. E o seu retrato, o retrato que o senhor faz do Brasil com a hipnose hoje em dia, como é que está a hipnose brasileira? Olha, até alguns anos atrás, eu diria em torno de 94, 95, ela estava assim muito parada, muito sossegada, digamos assim, né? Quase não havia, poucas pessoas trabalhavam com hipnose. Eu acompanhei todo esse período, né? Depois começou os reconhecimentos dos conselhos, então isso começou a dar uma abertura maior. Né? Hoje, apesar do reconhecimento, tem pessoas, né, profissionais que não sabem que efetivamente o seu conselho aceita a hipnose. Né? Te digo isso porque quando eu divulgo meus cursos, poxa, mas eu posso utilizar? Eu posso fazer também. Exato. Quer dizer, a pessoa não sabe que tem um parecer que regulamenta isso e que ele pode. Né? Então, mas com a regulamentação, principalmente da medicina, na psicologia principalmente, houve, digamos assim, uma aceitação maior, uma procura maior e assim por diante. Né? E eu comentei em 94 porque aí houve uma leva, na época, de pessoas que vieram aqui para o Brasil, discípulos do Milton Erickson, a exemplo do Jeffrey Zeig, do Ernest Rossi, O Gilligan, a própria Betty Erickson, Gilligan. Né? Eu tive a oportunidade de fazer vários cursos nessa época em São Paulo. E então também foi um avanço, aí a coisa despertou, principalmente hoje, a questão da hipnose ericksoniana. Né? Então eu acho que nós estamos se encaminhando efetivamente com uma maior aceitação, uma maior credibilidade, né? Uma maior respeitabilidade. O que estraga, na minha opinião, no meu conceito, é a questão da hipnose teatral e da hipnose de palco, hipnose de rua. Né? Porque não tem como uma pessoa, um profissional, de repente ver uma situação daquela, uma brincadeira, uma exposição até de pessoas, até a risco às vezes, né? E aceitar aquilo, puxa vida, mas eu vou trazer isso para o meu consultório. Né? Isso é tão impressionante que às vezes chega paciente no consultório, já aconteceu isso comigo várias vezes, a pessoa chegar e dizer assim, puxa vida, mas eu não vou aqui imitar uma galinha, eu não vou imitar um cachorro, um gato, etc. Por incrível que pareça, aquela fantasia, aquele medo, aquela situação. Eu vou perder o controle, eu não vou ficar à mercê do hipnotizador, etc. Aqueles falsos mitos. Né? Reforça a ideia de que o hipnotizador tem um controle sobre o cliente ou hipnotizado, né? Exato. Exatamente. E isso é muito prejudicial para a área clínica, pessoal, principalmente. Né? E para a gente que faz um trabalho sério, então na parte clínica principalmente, ele acaba. Então pessoas que poderiam se beneficiar, de repente não se beneficiam por essa distorção, né, de percepção, de compreensão, de entendimento em relação à hipnose. E gera um preconceito, né? Exatamente. Eu até brinco com o pessoal, quando o pessoal pergunta isso, eu não vou imitar uma galinha, falar, a menos que você queira, só se você quiser imitar uma galinha e se for terapêutico. Aí você vai imitar a galinha, você faz o que tem que fazer. Senão não vai acontecer.
porque o trabalho terapêutico é terapêutico. Terapêutico. Então a gente tem que deixar bem distinto as coisas, né? Sem dúvida. Agora, Dr. Rui, o bate-papo tá bom, e se for continuar falando de hipnose a gente vai falar alguns dias, né? Então vamos pensar o seguinte, eu gostaria que o senhor desse uma dica para quem está começando, para quem já é hipnoterapeuta, ou para quem quer ser hipnoterapeuta, ou quem quer ser hipnólogo forense. Em São Paulo fizeram um ensaio de fazer e regulamentar isso alguns anos atrás, se não me engano 2008, não foi adiante ainda, não vingou. Qual o conselho que o senhor daria para os profissionais da área de hipnose, profissionais sérios e que querem fazer um trabalho como tanto de terapia ou trabalho nessa área científica forense? Porque tudo que nós falamos aqui foi sobre hipnose científica, né? Exato. Para aqueles que têm preconceitos no mundo acadêmico, ah, mas a ciência não. Isso é científico, isso é uma hipnose que mostra os resultados. Tem um bom respaldo, um bom amparo. Qual é a sua dica para nós? Eu diria o seguinte, eu dou cursos nessa área e sempre nos cursos eu digo o seguinte, isso aqui é uma faísca, né? Eu ponto de ignição, quer dizer, você está fazendo um curso, tem o primeiro curso, seja o segundo ou o terceiro, mas o importante nisso tudo é a continuidade. Quer dizer, eu acredito que para você se tornar um bom hipnólogo, um bom hipnoterapeuta, né, é muita leitura, né, bastante leitura, é prática, muita prática, né. Eu recomendo às vezes até de, olha, pega alguém lá da sua família, algum amigo, pratique a técnica em si, para você adquirir segurança, isso só vem com o tempo, né. Eu trabalho, por exemplo, uma técnica de indução, que permite fazer anestesia na área médica, odontológica, por exemplo, são 3 etapas de indução. Isso é complexo, né? Então o indivíduo tem que treinar efetivamente para adquirir a segurança em relação à técnica, né? E muita leitura, muitos livros, muitos cursos, né? Fazer curso. Puxa vida, mas eu já sei história de hipnose, eu já sei técnicas e tal. Só que você não sabe, não conhece a experiência do profissional, né? Um curso teu, ele tem uma característica, o mesmo curso com o mesmo conteúdo com ele, já vai ter totalmente diferença porque a experiência dele, os casos clínicos dele, etc. É muito enriquecedor, né? Então, muito curso e participação em eventos, congressos, né? Eu hoje, apesar de trabalhar já há 37 anos com hipnose, desde que eu fiz o meu primeiro curso, até hoje eu não paro, né? Quer dizer, eu continuo, eu ouço ainda a história da hipnose, já com um pouquinho de diferença aqui, eu pego uma pitadinha aqui, uma indicação aqui diferente, uma forma de trabalhar aqui diferente. Quer dizer, então, eu acho que nós temos que ter a humildade no sentido de saber que nós sabemos pouco, né? Apesar do tempo, a gente nunca sabe tudo. Então, eu acho que isso é o que vai tornar você um bom profissional e gostar daquilo que faz, né? E fazer bem feito, isso que é importante, né? Não só para você como profissional, mas também para você oferecer uma qualidade de trabalho ao teu cliente, ao teu paciente. Muito bom, Dr. Rui. Na verdade nós falamos que ia ser um bate-papo, foi mais do que isso, né? Foi uma aula, uma grande aula de hipnose, não só hipnose forense. E, bom, eu fiquei muito contente com esse trabalho, muito feliz de estar aqui no Instituto, no Laboratório de Hipnose Forense, Instituto de Criminalística do Paraná, né? Estado do Paraná. E mais uma vez obrigado, eu agradeço muito. E mais dicas nós vamos ter. Quem precisar de alguma dica nessa área pode procurar o Dr. Rui. Pode procurar, né, Dr. Rui? Pode, estou à disposição. Pode procurar. Ajudar ou esclarecer, estou à disposição. Então essa é a minha dica. Quem quer ser grande, procura os grandes, né? Não procura, não faz qualquer coisa. Você quer aprender, aprende com quem sabe. Então precisou de alguma coisa da área, Dr. Rui Sampaio, e vamos mais dicas de mais hipnose para melhorar a vida das pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.